Bem-vindas, bem-vindos ao FomeCast, esse podcast onde nós falamos sobre mulheres, contamos experiências e muitas histórias. Eu sou Giovana Moura, coordenadora desse projeto, sou uma mulher branca de cabelos escuros, olhos escuros e uso também um óculos. Hoje estou usando uma blusa preta e tenho aqui mais uma acadêmica convidada para participar com a gente. Tudo bem? Eu sou a Stephanie Urtiak, sou co-apresentadora, sou estudante aqui do Departamento de Educação Física da UEM. Vou estar, co-apresentando esse podcast de hoje. Sou branca, sou mulher, tenho cabelo castanho, com mechas loiras, uso óculos também, igual a Gi. Hoje eu estou com uma blusa marsala, tenho um piercing no nariz e eu não lembro se eu falei que eu tenho olhos castanhos, mas eu tenho olhos castanhos. E se você quer continuar acompanhando as nossas histórias, ouvindo essas histórias, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @fome.cast e @fomesport.mga. E antes da gente começar o nosso episódio de hoje, nós temos algo muito especial para vocês, com agora alguns patrocinadores, apoiadores, parceiros nossos aqui do FomeCast e do Fome Sport, que é a Maxi Caps. Então, vocês podem seguir no Instagram, @maxi.caps, que tem um cupomzinho de desconto para vocês em todos os suplementos que a loja oferece. Então, a gente vai deixar aqui embaixo para vocês o cupom de desconto, mas é Fome de Sport 15. Então, 15% de desconto para vocês. E hoje, agora sim, oficialmente, a gente vai conversar sobre um tema que pode parecer muito simples ou que muitas vezes a gente nem pensa na importância que ele tem dentro da nossa vida, mas que influencia muito a nossa saúde, que é o ambiente onde a gente vive. Então, será que manter os nossos hábitos saudáveis depende somente da disciplina, mas também depende de uma organização? Será que esse ambiente influencia também a forma como nós mantemos a nossa rotina? Bom, e para essa conversa nós recebemos aqui a Ana Paula Nibório. Ela é arquiteta, formada pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em neurociência aplicada à arquitetura e membro da Academia Brasileira de Neurociências e Arquitetura. Atualmente, cursa e criou o Estúdio Corpo Casa, onde une neurociência, comportamento e ambiente construído para ajudar pessoas e desenvolver hábitos mais saudáveis. Organizando rotina, espaço e mente de forma integrada. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso FomeCast. É uma alegria receber você aqui, para essa nossa conversa. E agora eu vou deixar ela se apresentar, Já dei essa breve informação para vocês, mas fique à vontade, seja muito bem-vinda. Gente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Então, eu sou a Ana Paula, já fui muito bem apresentada aqui. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, olhos verdes. Eu estou vestindo uma blusa marrom, de ombro a ombro. Acho que isso. Bom, hoje nós vamos conversar sobre um tema que parece simples, mas que influencia profundamente a nossa saúde, Assim como a Gi tinha dito, que é o ambiente que a gente vive. Ana, uma pergunta, Como surgiu essa sua conexão entre a arquitetura, a neurociência e como a psicologia, ela entrou na sua vida depois de atuar tanto tempo na arquitetura, que querendo ou não parece ser tão distante uma da outra, Então, basicamente, na verdade, vou começar lá do comecinho. Psicologia sempre foi minha paixão. Eu sempre quis fazer psicologia, acabei não fazendo por influência familiar. Então, passei em arquitetura, aqui na UEM, entrei, mas desde o primeiro ano da faculdade eu buscava uma intersecção, alguma coisa que relacionasse, que me mostrasse que a arquitetura não era só estética, que ela ia muito além disso. Então, por exemplo, no primeiro ano da faculdade, no meu projeto de pesquisa, na matéria de projeto de pesquisa, eu fiz, meu tema era a influência dos hospitais na recuperação dos pacientes. Então, como o ambiente podia influenciar na recuperação. Então, desde sempre eu buscava ali, sem saber o que existia, de fato, a neuroarquitetura, que é a minha especialização hoje, eu já buscava essa intersecção. Então, levei a faculdade inteira sempre tentando trazer ali um a mais para o ambiente, Tentar entender que não era só estética e funcionalidade, Não era só função e forma. Então, sempre busquei isso e acabei no último ano. Meu TCC também foi um centro de atenção psicossocial, então já ali ligado com a psicologia, Tinha um capítulo inteiro só sobre saúde mental em arquitetura.
Então, sempre assim, eu acho que estava em mim desde o comecinho. Né? Já fazia Já parte de fazia você antes parte, mesmo de você aham. saber. Bom, e hoje você trabalha mostrando, né, como que o ambiente influencia diretamente os nossos comportamentos, que é bem visível às vezes. Mas, assim, em que momento que você percebeu que a arquitetura, no caso, ia muito além da estética e da funcionalidade? Eu acho que como eu falei no começo, acho que isso é algo que eu sempre tentei buscar. Eu não sabia que existia, né? Eu sempre tinha isso dentro de mim, já que eu fui fazer arquitetura, que não era de fato aquilo que eu achava que eu tinha que fazer, eu queria trazer essa intersecção. Então, eu sempre busquei, a gente tem a psicologia ambiental, que ela estuda, de certa forma, né, o impacto do ambiente no nosso comportamento, não do ambiente físico em si, né, ela trabalha também o ambiente social, e foi depois de formada já que eu me deparei com a neuroarquitetura, então com a neurociência aplicada à arquitetura, onde a gente estuda realmente o impacto do ambiente no nosso comportamento e isso, obviamente, né, em todas as áreas da nossa vida. Então, acho que eu até uso hoje no meu trabalho, né, minha frase é arquitetura além do que se vê, para mostrar realmente que a arquitetura ela vai além do visível, além da estética. E eu busco trazer isso sempre nos meus projetos, né, mostrando que a estética ela é importante, sim. Isso eu gosto de trazer até, né, hoje relacionando com, como você disse, né, eu tenho o estúdio Corpo Casa. É justamente trazer isso, que a estética ela é importante. Obviamente a gente se preocupa, a gente quer ter isso, mas tudo está muito além do que se vê, né? Então, tanto na arquitetura quanto no nosso corpo, é a gente entender que está muito além disso, né? Essa busca tem que ser um pouco mais profunda. E eu acho que é legal a gente falar sobre isso também, porque, como você falou, sobre o corpo, querendo ou não, nós mulheres temos uma pressão estética muito Gigante, grande. aham. E às vezes essa pressão estética acaba influenciando de forma negativa também a nossa saúde. Então acho que a gente vai conversar ainda um pouco mais sobre isso hoje, mas é importante a gente falar sobre isso também. Ana, e pra gente começar agora a entrar então no esporte, exercício físico, rotina de hábitos saudáveis. O que a arquitetura e a neurociência têm a ver com esporte, com exercício físico, hábitos saudáveis? Eu sei, assim, de histórias, porque conheço ela pelos bastidores, então sei que tem toda uma trajetória esportiva em tudo isso. E como que você fez toda essa ligação? Bom, eu acho que para começar, como eu disse, a neuroarquitetura, ela é a neurociência aplicada à arquitetura. Então, ela mensura realmente através de pesquisas como o ambiente impacta nosso comportamento. E a gente falar em hábitos, né, em construção de hábitos saudáveis e vida saudável, nós vivemos em ambientes construídos 90% do nosso tempo, e não só no construído, né, o ambiente social, o ambiente interno. Dentro do meu trabalho, eu trabalho esses 3 ambientes, né, eu falo que a gente tem que olhar para o físico, para o social e para o ambiente interno, que é a nossa linguagem interna, como a gente fala com a gente mesmo. E o ambiente, não tem como a gente separar, né, hábitos e ambiente. Então, o ambiente ele está o tempo todo, mesmo que a gente não perceba, enviando sinais para o nosso cérebro e nos dando caminhos inconscientemente. Então, ele atua ali numa camada que a gente não percebe, mas que está o tempo todo nos influenciando. Então, eu falo que o ambiente não é neutro. Ele está o tempo todo, seja positivamente ou negativamente, influenciando a gente de alguma forma. E isso entra desde as cores do ambiente até a iluminação, as texturas, ao som, aos cheiros, o layout, né, como as coisas estão dispostas, tudo isso vai influenciando a gente naquilo que a gente vai fazer. E quando a gente fala de hábitos saudáveis, a gente pode pensar, por exemplo, naquilo que está visível, né? Então, o que está visível, obviamente, é aquilo que a gente vai fazer mais fácil. Então, se a gente tem uma cozinha bagunçada com muitos doces à vista, o que vocês acham que vai ser mais fácil de fazer? Eu ia comer o docinho, por isso que eu não compro mais doce. Agora, se você tem uma fruteira na bancada com as frutas ali, obviamente fica mais fácil fazer esse caminho. Então, dentro da neuroarquitetura, até, por exemplo, a geladeira, a gente tem que pensar na organização. Sempre que eu posso indicar para os meus clientes mesmo, eu indico refrigeradores com o freezer embaixo. Porque o freezer em cima, as coisas ficam mais para baixo, não ficam na altura dos seus olhos. Então, entende? Tudo isso está relacionado. A gente acaba não percebendo, não tendo essa consciência de que o ambiente impacta, mas o ambiente está o tempo todo enviando sinais para o nosso cérebro de alguma forma. E a gente está sendo impactado com isso. E parecem coisas tão simples, né, que a gente realmente não percebe. Exatamente. E Ana, como que então esses hábitos saudáveis, essa questão da rotina, eles são realmente construídos, né? O que a gente precisaria fazer pensando tanto em alimentação quanto exercício físico? O que a gente precisa fazer para que eles sejam construídos de forma positiva?
Bom, quando a gente fala em hábito, a gente precisa entender como que um hábito é criado, né? Então, todo hábito ele é criado a partir de um gatilho que gera uma rotina, que seria um comportamento, e esse comportamento gera uma recompensa. Então, a partir desse ciclo é que você vai girando e você vai criando um hábito. Então, para você manter um hábito saudável, você precisa que o ambiente facilite a entrada desse gatilho, né? Então, vamos supor que você queira ter uma rotina mais de exercício físico, você quer começar a treinar todos os dias de manhã. Como que você pode facilitar isso para você? Deixando a roupa dentro do armário lá que você tem. O trabalho, pode ser, não ser um trabalho tão difícil, tá? De ter que abrir a gaveta, pegar a roupa. Mas é uma certa resistência. Agora, se você já deixa na noite anterior a roupa separadinha em cima da cômoda ali, com o tênis separado, você tem uma resistência a menos. Então, você diminui esse gatilho e facilita o comportamento e, consequência, você vai ter um hábito sendo formado, entende? Até em questão, num ambiente que a gente come muita besteira, assim, fast food quase toda semana, e que não tem uma rotina de exercícios, é muito difícil, querendo ou não, essa resistência, né? Que a gente vai ter de iniciar um exercício físico, de tentar ter uma alimentação melhor, mais saudável. Então, assim, ó, a questão do ambiente realmente, ela influencia muito, e como você Exato, tinha dito, positivamente e negativamente, isso né? entra também justamente no que eu falei, né? Dos 3 ambientes, que daí entra o ambiente social. Então, as pessoas que você convivem também vão te estar dando esses gatilhos positivos ou negativos na sua construção dos hábitos e daquilo que você quer. Então, prestar atenção também com quem você tem andado, se isso está te fortalecendo ou não naquilo que você quer construir. De com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Ana, e você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é a questão da recompensa. E eu fiquei curiosa pra saber, assim, e fiquei matutando aqui um pouquinho na minha cabeça sobre, a gente faz um exercício, a gente às vezes não quer fazer e a gente só sente que faz bem depois, acho que justamente por essa recompensa. Então tem a ver com isso, com recompensa talvez estética também? O que seria essas recompensas? A recompensa é justamente como você se sente após, né, fazer ter esse comportamento, essa rotina. Então eu gosto de trazer, existe a recompensa imediata, né, que vamos dizer, depois que você faz o exercício físico, goste ou não goste de fazer, você se sente bem. E você precisa ancorar esse sentimento, você precisa dar um jeito de se lembrar dele. Então, eu sempre gosto de pedir, por exemplo, dentro dos grupos que eu crio, com as mulheres que eu ajudo, escreva como você se sente após, para você ali, quando você tiver uma resistência, você volta lá e lê. Tente criar algumas formas realmente de ancorar esse sentimento. Ou se beneficie com alguma coisa após. Então, não é comendo um docinho. Um docinho, por favor. Pode ser que você se permita alguma coisa, por exemplo, né? Hoje em dia, inúmeras dietas, né? Na minha dieta mesmo tem chocolate. Você pode ter, mas se isso for para você uma questão, vamos supor, eu só vou comer esse chocolate que está dentro da minha dieta depois do exercício físico. Então você ancora sempre a recompensa. Eu vou tomar um banho escutando a música que eu gosto só depois do treino, sempre, entendeu? Mas tem que ser uma coisa específica para o pós. Então você tem que ter uma recompensa que realmente te prenda e te faça para te ajudar nisso, né? Para manter essa rotina, esse hábito. E bom, para nós, mulheres, né? Querendo ou não, as que você atende, que você acompanha, você percebe se tem algum padrão de comportamento, alguma dificuldade ou algum sentimento que aparece com mais frequência? Eu acho que de longe o mais forte é a culpa. Eu acho que é o que mais aparece, a culpa de não conseguir, a culpa de, às vezes, não ter tempo, a culpa, às vezes, por se permitir até descansar. Então, eu acho que o maior que eu poderia falar, acredito que seja esse, assim. Existe muita pressão, acho que a gente, né, igual você falou no começo, sobre essa pressão estética, eu acho que essa pressão muito forte em relação a ter esses hábitos saudáveis, não por uma coisa genuína de quero cuidar de mim, mas porque eu quero ter um corpo X. E a culpa, mas eu acho assim, de longe, a culpa é o padrão que mais aparece. Às vezes, tem algumas mulheres que a gente até comentou no Fome, no evento, que muitas mulheres às vezes não conseguem praticar esporte por conta da casa, dos filhos, de que acaba, né, dificultando ainda mais a questão de
ter um hábito Sim. saudável, de ter uma rotina de exercícios. Então, como você tinha dito da culpa, na hora que você falou culpa, eu acho, não sei se a Gi lembrou, mas eu lembrei facilmente de alguns episódios de culpa por não fazer ou por não fazer direito, entre aspas, ali Sim. alguma coisa, por comer alguma besteira fora ali da minha rotina, tornando aquele hábito, às vezes, não tão certo no meu ponto de vista. E assim, pra gente, né, simplificar tudo aqui que a gente tá falando, quais seriam os 3 hábitos ali, as 3 primeiras mudanças, né, que nós poderíamos fazer pra tentar entrar nesse nosso tema de hoje? Só para simplificar o ambiente. Isso, também, o ambiente, a Ou a rotina, rotina. o ambiente. Ô, Ana, e você falou também sobre, acho que essa questão da culpa, ela vai um pouco além também da questão da prática de exercícios físicos e hábitos saudáveis, voltando também na questão da pressão das mulheres, né, que você mencionou, que a gente mencionou, que ela não é só estética, mas dentro do ambiente de trabalho também isso acontece, né? Então, dentro dos estudos a gente fala bastante sobre isso. Então, uma mulher não carga de liderança, ela precisa às vezes estudar muito mais, fazer muito mais para as pessoas aceitarem ela como competente. E aí, puxando um pouquinho o gancho do que a Stephanie tinha falado, como gerenciar toda essa rotina e não sentir essa culpa, assim, ai, fugir. E agora, né? O que que eu faço? É difícil. Mas eu acredito que o que eu sempre falo assim para as mulheres que eu atendo dentro do Corpo Casa é começar pela linguagem interna realmente, por autoconhecimento. Então, primeiro você precisa realmente saber quem você é, né? Se conhecer realmente assim a ponto de saber quem você é e onde você quer chegar, para não deixar realmente essas influências externas te atingirem dessa forma. A culpa, ela vem por pressão externa, querendo ou não, né? A gente se culpa porque a gente vê os outros fazendo, porque a gente sempre acha que os outros estão fazendo mais, porque a gente acha que a gente não tem direito de descansar, ou porque fulana conseguiu outra coisa e eu também tenho que conseguir. Então, primeiro é ter esse autoconhecimento, essa certeza de quem você é e de onde você está. E segundo, é realmente trabalhar essa linguagem interna, o seu ambiente interno, né? Que é o que eu falo. Que são os seus pensamentos e a forma como você fala com você. Eu sempre falo para se policiar no sentido de aquilo que você está se culpando, aquilo que você está falando para você falaria para sua amiga? Se ela viesse te contar essa situação que ela está passando? Você cobraria ela dessa forma? Você falaria com ela da forma como você fala com você? Muito provavelmente não. Então, quando a gente fala nisso, eu acho que essas são as principais coisas que eu poderia trazer. Autoconhecimento, realmente saber quem você é e onde você quer chegar, né? E tentar filtrar o que chega do externo e trabalhar o interno de uma forma positiva. E aí eu fiquei curiosa aqui também, porque você falou, né, sobre mulheres juntas, sobre, né, questionamento se eu seria com uma amiga ou não. E você trabalha muito com um grupo de mulheres. Sim. E aí eu fiquei curiosa como um grupo, né, uma comunidade pode ajudar as mulheres na construção desses hábitos. Porque a gente também sabe que socialmente ainda existe muito uma competição entre mulheres. Sim. Então, como um ambiente de comunidade pode realmente ajudar as mulheres nessa construção de hábitos, exercício, alimentação saudável? Eu acho que entra justamente nessa questão eu tento trazer dentro do grupo, né, um incentivo e não uma competição. Então, mesmo quando eu faço desafios, eu tento trazer para elas que o desafio não é uma contra a outra. É um desafio contra você mesma e contra aquilo que você já conseguiu e ainda quer conseguir. Então, nunca aconteceu de gerar ali uma competição, alguma coisa onde elas possam se estranhar, né? Realmente são mulheres buscando a sua melhor versão. Então, quando a gente tem isso muito claro, muito bem estabelecido, acaba criando, na verdade, um ambiente inspirador. Então, até dentro do grupo que eu tenho lá, a gente tem, por exemplo, toda sexta-feira a gente faz um brinde online, né? Porque é um grupo online. Então, cada uma manda uma selfie sua ou só a foto de um copo ali, brindando alguma micro conquista que você teve, que isso te ajuda também a fortalecer. E não comemorar só aquilo que é grande, comemorar os pequenos passos também. Então, mostrar que, nossa, essa semana eu consegui... E toda semana pra academia, e todo dia. Exato, consegui 3 vezes. Essa é enorme. Consegui resistir a um doce que eu, né, toda vez estava descompensando ali nele.
Então, essas micro vitórias ali a gente comemora, e daí isso vai fortalecendo dentro do grupo ali também. Você vê o que a outra fez e fala, nossa, que legal, né? Tipo, isso pra ela é difícil. E às vezes pra mim não é, mas eu vou trazer alguma coisa que pra mim é difícil aqui, e outras vão trazer, já passei por isso. Então, a gente vai tendo muitas trocas positivas ali que vão fortalecendo. Pensando por esse lado também, que você tá falando, Ana, às vezes, para aquela pessoa, isso é uma coisa tão pequena, só que para outra pessoa que às vezes pode ter vergonha, receio de falar isso naquele grupo, vê aquilo e fala, nossa, isso realmente é alguma coisa difícil, né? Não só para mim, mas Sim, também para outra isso acaba te mulher. fortalecendo. Quando você vê que uma pessoa tem isso como dificuldade, às vezes você fala, nossa, isso pra mim é simples, mas olha, daí você também se fortalece, faz assim, poxa, eu consigo fazer uma coisa que pra mim parecia simples, mas para as outras pessoas são difíceis. E às vezes você vê, isso pra mim é difícil, mas tem gente que consegue, então eu também posso conseguir. Então acho que vai por esse sentido. Uma coisa vai ligando a outra, né? E para você, Ana, assim, para dar uma dica, né? Assim, como se fosse receita de bolo. Quais seriam assim, para você, as 3 primeiras mudanças que nós poderíamos começar a fazer para a gente ter um hábito diferente, para ter essa iniciativa, às vezes, de começar alguma coisa que pra gente pode ser difícil? Bom, começar por ambiente físico mesmo, né? Que é o principal, assim, da neuroarquitetura do que eu trabalho. Eu acho que se a gente for falar em ambiente físico e construção de hábitos, primeira coisa é simplificar o ambiente. Então, quando a gente fala de ambiente, a gente fala de estímulos. Então, quanto mais estímulos você tiver dentro de um ambiente, mais estimulado você vai ficar, obviamente. E isso pode elevar seu cortisol. E a gente sabe que o cortisol, estresse totalmente contra a motivação e vontade de se exercitar, de ter hábitos saudáveis. Pelo contrário, né? Te dá vontade de comer mais e ficar ali jogado, sem disposição total. Então, simplificar o ambiente. Quanto menos estímulos você tiver no seu ambiente, melhor. Porque o nosso cérebro, ele precisa ali de uma certa calma para poder pensar, racionalizar. Então, a gente toma muitas decisões ao longo do dia. Então, quanto mais a gente puder simplificar as decisões, né, diminuir a resistência para simplificar essas decisões mais fáceis. Acho que segundo ponto, ainda dentro do ambiente, eu traria a questão da iluminação. Então, quanto mais a gente pudesse expor a iluminação natural, deixar a iluminação natural entrar, cuidar principalmente da luz branca à noite, porque isso prejudica muito o nosso sono. E quando a gente fala de sono, é o pilar principal na construção de hábitos. Não tem como a gente falar em atividade física e alimentação saudável se a gente não falar de sono. Então, entre se exercitar e dormir bem, prefira dormir bem. Então, sempre falo isso. E o ambiente, ele é uma ferramenta essencial no sono. Então, o quarto, ele pode ser pensado para te ajudar a dormir melhor. Então, desde ter o blackout na janela, né, tá tudo escurinho, evitar o celular, existem aromas que ajudam a dormir melhor, ruído branco, né, inúmeras ferramentas do ambiente que a gente pode trabalhar para ter uma construção de um sono mais eficiente, que, consequentemente, isso vai impactar 100% na construção dos seus hábitos saudáveis. E acho que eu traria também a questão do design biofílico, né, que é trazer a natureza para dentro do ambiente. Então, isso entra um pouco na parte de iluminação também. Mas se a gente puder trazer ali texturas mais naturais, plantas, isso a gente vai facilitar. E quando a gente joga isso para o macro, né, a gente fala da cidade, isso facilita muito também. Então, quando a gente tem nas cidades, que nem a gente tem aqui em Maringá, parques, né, espaços abertos onde a gente onde são convidativos, né, para a gente se exercitar, isso facilita muito, mais uma vez, a resistência ali voltando, né, que diminui muito. Por isso a importância também de políticas públicas, de espaços, Exatamente. Né, de pessoas que trabalham nessa área para também construir espaços que fortaleçam e que facilitem a E eu acho vida. que quando a gente fala de política pública também, já que a gente está falando de mulheres, né, principalmente, entra a questão da segurança. Então, não tem como a gente falar em mulheres se exercitando se a gente não falar da segurança também. Então, espaços públicos, né, cidades que tragam segurança, onde a mulher possa ter espaço, onde ela possa se exercitar com segurança, porque nem todo mundo tem acesso a uma academia, né, consegue fazer isso. Então, a gente precisa realmente de espaços públicos de cidades que tragam não só espaços que a gente possa se exercitar, mas que também promovam a segurança para a gente poder, então, iluminação, né, espaços que não sejam fechados demais, né, e que tragam ali uma certa convivência, onde a mulher possa se sentir segura. Policiamento, né, outras Exato. pessoas, acho que tudo isso entra. Ana, e aí pra gente ir caminhando pro final, essa pergunta que é sempre secreta, que a gente não conta.
Diante de tudo que você já vivenciou enquanto mulher em diferentes áreas, mas principalmente agora que você está trabalhando com exercício físico, mas, enfim, já sei que você foi atleta, né? Participou de outras atividades. O que é ser mulher no esporte e no exercício físico para você? O que que isso significa hoje, né? Trabalhar com mulheres, praticar exercício físico e ser mulher. Eu acho que eu vejo de duas formas. Ao mesmo tempo que é extremamente satisfatório, né, por mostrar o que o nosso corpo é capaz de fazer, é desafiador e no sentido do se mostrar, sabe? Não sei se me fiz entender, mas eu acho que você acaba se expondo, né, um pouco e entra essa questão do corpo, né, como mulheres atletas, mulheres que praticam atividade física acabam expondo um pouco mais o corpo, e isso traz uma certa consequência, né, querendo ou não, quando a gente joga pro universo do machismo e de tudo isso que acontece. Mas eu acho que a parte de entender seu corpo, ver seu corpo funcionando, o que ele é capaz de fazer, eu acho que é muito mais satisfatório. Então, pra mim, hoje, assim, eu acho que seria isso, assim, como mulher, e conseguir incentivar outras mulheres a olhar pra si, porque como mulheres a gente tem muito essa tendência de cuidar primeiro do outro e esquecer da gente, né? Então, não olhar pro nosso autocuidado como uma prioridade. Então, acredito que é muito mais satisfatório, assim, eu acho que quanto mais a gente puder trazer as mulheres para dentro do esporte, por questão de, realmente, as mulheres precisam ser fortes, né? Eu falo, mulher não tem que ser magra, bonita, tem que ser também se quiser, obviamente, mas a gente quer isso, mas as mulheres têm que ser fortes, e para isso a gente precisa realmente de mulheres que pratiquem atividade física. É muito legal ouvir falar sobre isso, porque a palavra empoderamento, de várias, né, dentre os vários conceitos que tem, existe um conceito que fala que o empoderamento é quando uma mulher percebe o seu poder de dentro e, junto com outras mulheres, descobrem o seu poder né, o conjunto. Eu acho que tem muito a ver com o que você falou, né, da gente se entender, da gente se sentir forte, capaz e influenciar outras mulheres. Então, a gente fica muito feliz de ter você aqui, né, por você compartilhar todo esse conhecimento. Inclusive, é a nossa primeira convidada de fora da área da educação física, então Legal. também foi um desafio para nós e para a gente ver o quanto outras áreas também influenciam em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente vive. Então, Ana, muito obrigada por vir aqui com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer. Bom, e essa foi mais uma história, né, aqui compartilhada no nosso Fomecast. Se você chegou até aqui, compartilha esse episódio com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo, que, né, vai se sentir curioso por esse tema, pra gente querer conhecer mais, né, sobre a neurociência, a psicologia e como isso também tem a ver com o esporte. E, bom, não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, @fome.cast e também o fomesport.mga. E, bom, é isso, né? Até o próximo episódio.